Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. O Com a Palavra de hoje fala sobre um assunto que envolve meio ambiente e saúde pública. É o tratamento do lixo. Aqui em São José dos Campos, existe um aterro sanitário devidamente preparado para o armazenamento e tratamento dos resíduos sólidos produzidos pela nossa cidade. Vamos saber para que serve e como funciona este trabalho. Com a palavra, Nabuco Sobrinho. O que é e para que serve um aterro sanitário? O aterro sanitário, a gente precisa primeiro separar, eu gosto sempre de fazer essa comparação. Muito se fala, ainda se fala nos lixões, né? Então tem um lixão. O que a gente tem que falar é a diferença entre um lixão e um aterro sanitário. Lixão é um local onde que se depositava, ainda tem, infelizmente, ainda tem cidades no Brasil onde se ainda deposita o lixo em céu aberto. A gente costuma ver algumas reportagens ainda sobre esse assunto. Embora a legislação já proíba, mas ainda estão em fases de adequação. Em São José, nós já temos um aterro sanitário há mais de 30 anos. E qual a diferença? O aterro sanitário ele é tratado por uma legislação específica e, tecnicamente, ele é construído de tal forma que você evite a contaminação do solo, a contaminação da água e a contaminação do ar. Como que é feito isso no aterro? Ele tem, na sua construção, ele tem uma base impermeabilizante. Então, ele impermeabiliza e evita que saia, vamos dizer, o que a gente vai falar um pouco de chorume, contaminando o solo. Além disso, ele tem drenos que vai pegar esse chorume e jogar em lugar específico, numa lagoa. Também é feito exaustores nesse aterro sanitário para retirar o gás, principalmente o metano, que ele não jogar esse gás direto no meio ambiente. Então, ele trata também o gás. Por isso que a gente fala que ele protege a terra, protege a água, né, para não contaminar o lençol freático, e também protege o ar, porque ele recolhe, através de tubulações, o gás para uma estação onde é feita a queima desse gás. Então, o tratamento de um aterro sanitário, tecnicamente, ele é feito para ser ambientalmente, proteger o meio ambiente. Há quanto tempo existe? Como é a estrutura do aterro sanitário de São José dos Campos? Acho que desde 85, tem mais de 30 anos o aterro nosso. Ele é quase 500 mil metros quadrados, é uma área grande que foi licenciada da prefeitura, né? Inclusive na região, no Vale, é a única aterro sanitário que é da prefeitura, né? Os outros são particulares e a prefeitura paga para fazer o uso. Então, nós temos um aterro da prefeitura. Esses 500 mil metros quadrados, eles têm várias células, são 5 células de depósito dos lixos. E, além disso, ele tem 2 lagoas de chorume. Também uma estação de tratamento do gás. Então, ele trabalha em sintonia e, conforme vai crescendo, ampliando, né? Nós acabamos de fazer uma nova ampliação. A gente chama uma área 5, onde a gente está trabalhando. Nós fizemos a 5C, né? A gente põe letra lá na numeração, mas fizemos uma área e praticamente já está totalmente tomada e já está pronta a nova área, aguardando para ser iniciada também a cobertura nessa nova área. Outra coisa importante também de falar é que, além de todo esse trabalho da gente fazer toda a parte de impermeabilização e de esgotamento do líquido e do gás, nós temos também a preocupação de fazer a cobertura. Isso, às vezes, pessoas também é bem diferente de um lixão. Ele coloca terra em cima, então a gente, além de colocar o lixo, a gente adequa no melhor local e faz uma cobertura de terra e depois ainda plantamos grama. Então ele fica totalmente isolado, vamos dizer assim, do meio ambiente. Que tipo de material é recebido pelo aterro sanitário aqui de São José dos Campos? No aterro sanitário nosso, a categoria do nosso aterro, ele é para receber os resíduos urbanos, que são os domiciliares, né? E esse é o principal. E também nós temos a coleta seletiva, então vai para o aterro a coleta seletiva, onde é feita uma triagem, e aí aquilo que é o rejeito, né, o que não é usado na triagem, ele também vai para o aterro. Quais são as normas e preocupações ambientais no aterro sanitário de São José dos Campos?
esses cuidados com a terra, né, com o solo, com a água e com o ar, são dos principais cuidados que a gente tem que ter. Então, está sempre fazendo o quê? Monitoramento. Então, a gente tem pontos de monitoramento no aterro para verificar se tem, por acaso, algum vazamento, se tem alguma infiltração no solo. Também o aterro, a gente costuma falar que ele é vivo, né? Porque quando você coloca o lixo, você coloca e faz a cobertura de terra, mas ele não fica parado. Porque o lixo ele vai se contraindo, né? Ele vai se decompondo, e aí até que a geração do chorume é a partir disso, e aí ele diminui de volume. Esse diminuir de volume faz com que ele, imagina um monte, né, de lixo com terra, ele vai acabar se movendo, vamos dizer assim. Então, ele vai diminuir. E a gente tem sempre esse cuidado. Então, fica com monitoramento geológico também. Então, para saber se a terra está mexendo, se pode ter algum problema de ter um deslizamento. O problema do deslizamento no aterro, diferente de uma barragem, né, que segura água ou rejeitos, se ele desmoronar em algum ponto, por qualquer que seja o motivo, ele vai expor o lixo que estava lá embaixo, que estava coberto. E aí o cheiro, o problema para a população acaba sendo ruim. Então a gente está sempre monitorando para ver se tem algum problema disso aí. Então a gente monitora a parte física, né, e monitora também a parte química para saber se tem alguma contaminação. Além do cuidado com o gás também, que a gente está sempre monitorando se tem algum vazamento, se tem algum problema desse tipo. E é sempre fiscalizado. Quem fiscaliza a gente é a CETESB, né? Então a CETESB vai lá constantemente fiscalizar como está a operação do nosso aterro. Como é tratada a questão da reciclagem no aterro sanitário de São José dos Campos? Reciclagem, a gente tem uma coleta específica aqui, que é a coleta seletiva, que inclusive desde 1990 a gente já faz coleta seletiva em São José dos Campos. Logo quando nós entramos no final de 2017, nós conseguimos cobrir 100% da área urbana de São José com a coleta seletiva. Então, quem mora na área urbana passa na casa dele, pelo menos uma vez por semana, é o caminhão da Urban fazendo a coleta seletiva. Então, a gente está muito atento em coletar esse lixo que pode ser reutilizado no futuro. Quando ele chega na estação, na Urban, que hoje está no Torrão de Ouro, é feita uma triagem desse lixo. Quem faz a triagem? Também, abrindo um parênteses, existe um Plano Nacional de Resíduo, que é um plano nacional, e nesse plano ele determina, ele sugere e chega até uma força de lei, que tem que ser incluído na coleta seletiva, no tratamento dos resíduos da cidade, vamos fazer bem genérico, no tratamento dos resíduos da cidade, tem que incluir as cooperativas de catadores, né? E aí essa gestão, né, com o prefeito Felício Ramute, ele é muito atento nisso, até porque ele tem muito conhecimento, ele foi presidente da Urban, ele sabe como é que administra a parte de resíduos da cidade, e ele foi um dos incentivadores e colocou, fez um acordo com as cooperativas e trouxemos 3 cooperativas para dentro da Urban, né? Para fazer a parte da triagem. Então, hoje, a triagem lá no aterro é feita pelas cooperativas. A gente chama de central de cooperativas, né, que são 3 cooperativas, gerando emprego e renda para os cooperados, e eles fazem essa triagem do lixo doméstico reciclável. Eles fazem essa triagem, vendem esse produto para as empresas que transformam esses produtos reciclados. E além disso, o restante, né, o que não consegue ser triado, que são os rejeitos, aí sim, esse rejeito vai para o nosso aterro. Todo o lixo de São José dos Campos vai para o aterro sanitário? Todo esse tipo de lixo, que é o lixo, que a gente chama domiciliar, né, o lixo orgânico domiciliar, é o lixo que se coleta nas residências. Também o reciclável, mas só que ele passa por um processo de reciclagem antes, né? Embora a gente tenha outras coletas, né? Mas vocês coletam resíduo de saúde. A gente tem todos hospital, pet shops, esses são os resíduos de saúde. A Urban também coleta, mas ela só faz um transbordo, quer dizer, ela
leva para a estação de tratamento, tem uma área de transbordo de resíduos de saúde, e aí desse transbordo existe um contrato com uma empresa fora do município, que devido a características de contaminantes do resíduo de saúde, ela precisa passar por um processo de esterilização, vamos chamar assim, antes de ser depositado em qualquer tipo de aterro. Esse processo é feito fora de São José dos Campos. Lembrando também que dentro do conceito de resíduo de saúde, a Urban também tem coletas de animais mortos, de pequeno porte, que é o nosso, a gente chama de cachorro morto, né? A gente coleta 9 toneladas por mês de cachorro morto na cidade, não é pequeno o número. E isso daí também entra no resíduo de saúde e vai também ser contaminado. Outras coletas que a Urban faz também, mas aí tem destinação específica para os rurais, como pneu, que por acaso pega. Esses outros produtos a gente recomenda que seja enviado para os PEVs, aí é outro assunto. Qual é a quantidade diária de material que o aterro sanitário de São José dos Campos recebe? A gente mede em toneladas, né, em peso. Hoje está em volta de 700 toneladas por mês. O número é mais ou menos dentro dessa ordem de 1 quilo. O cidadão ele gera 1 quilo de lixo por dia. Então, uma cidade em torno de uns 700 mil habitantes, ela tem umas 700 toneladas. Então, nós estamos bem dentro desse peso, né, vamos dizer assim, que é o padrão nacional de geração de lixo. Então, isso é para lembrar, né, que as pessoas que estão em casa nos assistindo, fique sabendo que ela é responsável por dia de 1 quilo de lixo por dia, que vai ter que dar uma destinação. Aí a gente sempre lembra na parte de conscientização ambiental de quanto menos você gerar lixo, melhor você está fazendo para o meio ambiente. Então, você recusar alguma coisa que vai gerar lixo, repensar um jeito melhor de você utilizar um descarte daquilo para você poder reutilizar. Então, isso daí está sempre importante, porque a gente sempre gera lixo e esse lixo vai ser tratado por alguém em algum ponto da cadeia. O que é o chorume e como funcionam as centrais de armazenamento? O chorume, ele na verdade é um líquido, um líquido turvo, com cheiro não muito bom e muito contaminante. Ele é equivalente a quase 10 vezes mais do que um esgoto doméstico. Então, porque ele é resultado da decomposição orgânica do nosso lixo, do nosso lixo doméstico. A gente tem esse cuidado no aterro, porque é um aterro que trata o chorume na forma de canalização, ele canaliza todo aquele lixo que está sendo degradado e na forma de chorume, ele vai sendo conduzido para uma lagoa. No caso, temos 2 lá, e nessa lagoa ele vai para uma central que vai fazer o transporte para uma estação de tratamento de efluentes, no caso aqui da Sabesp, e nesse local eles fazem a diminuição, a atenuação e vamos dizer, a limpeza desse chorume para poder tirar a parte sólida, né, que ficaria numa lama, e a parte líquida volta para os rios, né, já devidamente sanitizado. Qual é o destino para os resíduos médicos e hospitalares aqui em São José dos Campos? Essa parte médica e hospitalar que a gente recolhe na cidade com a nossa coleta de resíduos de saúde, eles têm uma área específica de transbordo lá no aterro. Essa área de transbordo, o que é transbordo? Na verdade é um lugar que fica adequadamente armazenado, em containers já sanitizados, já preparados para evitar qualquer tipo de contaminação, fica lacrado. E aí tem uma empresa todos os dias, né, de segunda a sábado, na verdade, ela vem de São Paulo com um caminhão grande, né, ele leva o container inteiro para fazer o tratamento, porque ele precisa fazer um tratamento por temperatura, né? Então tem 2 tipos de tratamento, é mais técnico, mas é por temperatura, é esquentar, não necessariamente incinerar, né, não necessariamente queimar, mas pode ser uma autoclave, que ele só esquenta, que ela ferve, vamos dizer assim, ou poderia ser incinerado também.
Para quê? Para poder se colocar no meio ambiente. Então, esse cuidado tem que ser sempre tomado. Vale a pena até lembrar, resíduo de saúde não é um lixo comum, então não misturem. A gente pede para a população não misturar esses resíduos de saúde no lixo comum, porque se estiver no lixo comum, o que vai acontecer é que vai para o aterro. E aí aumenta a chance de contaminação dos aterros. Qual é o percentual de lixo recebido na cidade? Existe uma meta de ampliação para este indicador? Na verdade, a gente já chegou nesse ponto. A gente coleta 100% do lixo da área lixo comum, né, o lixo doméstico, da área urbana e rural. A gente tem até os containers nas áreas rurais e, obviamente, a gente tem toda a parte de coleta dividida em diversos setores, né? Em São José dos Campos. Em alguns lugares a gente coleta todos os dias, alguns lugares 3 vezes por semana, o lixo comum, né? E o lixo reciclável, agora nós estamos 100% também da área urbana. Então a gente já atingiu a nossa capacidade, vamos dizer assim, o que a gente precisa para atingir toda a população. Claro, aparecendo novos bairros, a gente vai ter que ampliar um pouco e a cidade está sempre crescendo, então nós estamos sempre com a meta de manter esse 100% e sempre ser atendido a população, tanto no lixo comum quanto no reciclável. Como funciona a central de biogás do aterro sanitário de São José dos Campos? Essa central de biogás, como eu falei, a gente pega toda a parte do gás gerado na decomposição do lixo, ela é canalizada. Então, em vários setores, em todo o aterro, para a verdade, eles vão entrando por dutos, né? E esses dutos eles chegam numa central. O que essa central hoje, né? É bom até lembrar, o que essa central hoje ela faz? Hoje ela está fazendo a queima do gás gerado, né? O biogás, né? O gás gerado pelos produtos orgânicos, e ela queima evitando que principalmente o metano vá direto para o meio ambiente. Essa queima de gás, então, só o fato de queimar o gás, ela está fazendo um bem para o meio ambiente, evitando, né, que se contamine o ar. Isso aí gera, inclusive, crédito de carbono, né, que é um conceito de quem está trabalhando, gerando, evitando que se polua o meio ambiente, você consegue produzir isso na forma de crédito de carbono e existe um jeito até de ser remunerado por essa ação. Então, essa ação ecológica que a Urban faz, ela gera até uma remuneração. Já foi muito mais no passado, hoje está um pouquinho menos, mas voltaram-se a discutir esse assunto do crédito de carbono, né, na última conferência, então voltou um assunto da moda. E o que está previsto também nessa nossa estação é aproveitar esta queima, né, para se colocar uma turbina e essa turbina, utilizando a queima, ela movimentar uma turbina e gerar energia elétrica. Então já está previsto a geração de uma energia elétrica a partir da queima do biogás na estação. Pouca energia, mas é o suficiente, também gerando mais receita e podendo atender, por exemplo, alguns próprios públicos da prefeitura, além da própria Urban. Atualmente, como é feito o tratamento do lixo no aterro de São José dos Campos? Tudo começa dentro das residências. Vamos falar do lixo domiciliar, né, que é o maior volume que temos hoje em São José dos Campos. Tudo começa na residência. A conscientização do município para fazer a separação do que é um lixo orgânico do que é um lixo da coleta seletiva, né, um lixo reciclável, é muito importante. A Urban faz um trabalho de conscientização ambiental e essa faz parte dessa primeira seleção. Ele tem que colocar o lixo para fora, né, nos seus dias, né, tanto o comum quanto o da coleta seletiva, e aí ele é coletado pelos nossos coletores. Naquele caminhão que todo mundo conhece, o famoso caminhão do lixo, que a gente chama de caminhão compactador, e ele vai para o nosso aterro. Como a gente tem o nosso aterro, né, tem algumas cidades que o caminho é diferente, tá? Mas o nosso, assim, o caminhão já vai direto no nosso aterro, ele sempre é pesado, toda uma técnica lá específica, a gente diz da onde sai o lixo, nós sabemos exatamente a quantidade de lixo por região. Né, o peso, se está alterando, se está aumentando, se está diminuindo, a gente consegue fazer esse monitoramento. Esse lixo ele vai para o aterro, o que é comum, né, ele é descarregado no aterro, e aí ele é movimentado nos locais adequados, aí faz toda a cobertura de terra,
planta grama, e aí ele vai ser todo consumido. Aquilo que o munícipe lá na casa dele, olha a importância, que ele fez a separação do reciclado e colocou no dia certo, isso é outro ponto importante, aí é o caminhão da coleta seletiva, vai pegar esse lixo, vai levar para, também no aterro, mas primeiro na estação, no centro de triagem, tem todo um maquinário específico para fazer, rasgar o saco, separar o que é metal, e deixar, e colocar em esteira de linha de produção mesmo, coloca numa esteira, e aí o pessoal das cooperativas vai lá e seleciona aquilo que realmente tem valor econômico e é fácil de reciclar. Esse pessoal empacota, prensa, deixa em fardos, deixa pronto e eles vendem. Aí vem as empresas, recolhem esse material e levam. E as cooperativas ganham com isso. Então, estamos hoje, perto de 140 famílias sobrevivem com o lixo que seja gerado nas residências dos munícipes, se ele separar bem. Então, quanto melhor é separar, mais fácil e mais coletores, mais cooperados poderão trabalhar nesse sistema de triagem. Esse material, por exemplo, vamos lá, latinha, PET, eles vão para empresas que fazem um tratamento, um pré-tratamento, né? Ou compacta as latinhas, ou gera as PETs, eles passam e geram umas bolinhas, né? Que a gente chama, são os pellets, para a produção de produtos de plástico e outros para metal, para alumínio, e aí vão para as empresas que consomem esse produto e gera uma nova latinha ou gera uma nova garrafa PET e volta a ser consumida pelos consumidores. Fecha o ciclo saindo da própria residência do munícipe. Os aterros sanitários têm prazo de vida útil. Como está o de São José dos Campos? Tudo depende do tamanho, né? Então, foi definido lá, mais de 35 anos atrás, uma área, foi licenciada aquela área e foi tomado todo o devido cuidado de manter e de trabalhar em cima dessa área. Então, quer dizer, o que define realmente a vida útil do aterro é a área que ele comporta. Porque eu começo a colocar o lixo, existe não só a área, vamos dizer assim, no plano, e também existe a altura. Existe uma cota máxima que você pode levantar o lixo, vamos chamar assim, e existe a área que foi licenciada. Então, são dois fatores. Isso aí determina o volume possível dentro daquele aterro. Conforme vai passando o tempo, ele vai sendo consumido esse volume disponível, né? E isso é o que define a vida útil. No nosso caso, considerando a nossa nova área que já está pronta e mais umas áreas que ainda pode fazer novas células, né? Está previsto em torno de 8 anos ainda a vida útil nossa, de 5 a 8 anos, dependendo como que a gente vai trabalhar. Se a gente fizer algumas movimentações um pouco diferentes, agregando uma nova terra, uma nova área ali licenciada, pode ser que a gente consiga até 10 anos. Quais são as ações que devem ser tomadas após o fim do prazo da vida útil do aterro sanitário de São José dos Campos? São vários. Nós já estamos trabalhando nisso, né? Eu acho que a chave do sucesso de qualquer administração é o planejamento, né? Eu sou de uma área bem de planejamento também. E a gente já está trabalhando em várias alternativas. Então, nós estamos construindo possíveis cenários para o futuro. Já prevendo exatamente o final do aterro. Ampliar o máximo que a gente vai conseguir, isso é uma das tarefas, só que vai ser limitado. Então, se nós não fizermos nada, nós vamos ter 3, 4 anos. Se a gente trabalhar direitinho, nós vamos ter no máximo 10 anos no nosso aterro. Então, já constrói-se um cenário a partir daí. Outra é o trabalho. E depois, ou 5 ou 10 anos, na hora que não tiver mais ali, o que a gente pode fazer? Então, aí existem algumas alternativas. Licenciar uma nova área para fazer um novo aterro sanitário nos mesmos moldes desse, talvez até agora muito melhor, porque com mais experiência, com mais novas tecnologias, né, a gente pode construir um novo aterro em São José dos Campos. Muito menos, esse já é muito pouco, agride muito pouco o meio ambiente, mas a gente tem capacidade de construir um melhor ainda, com menos agressão ainda para o meio ambiente, e um aterro pura e simplesmente. Outra alternativa é um aterro misto. O que é um aterro misto? Onde você tem a parte de resíduo que vai ter que ser colocado, mas você trata isso daí de uma forma antes, fazer um tratamento do lixo que a gente chama de redução do lixo. Na hora que você fala em redução de lixo,
Aí existem muitas tecnologias, algumas mais ou menos maduras, outras nem tanto, mas economicamente viáveis talvez não estejam ainda no momento para o Brasil. Tá? E é esse estudo que nós estamos fazendo. Pode ser que daqui a 5 anos essas soluções de redução do lixo possam ser ecologicamente sustentável, mas também financeiramente sustentável. Então, pode ser que a gente consiga atingir. Esse é um estudo que nós estamos fazendo. Agora, por que eu falo misto? Mesmo tendo sistemas de redução de lixo, a gente é redução. Não existe lixo zero, isso daí na teoria muito bom, mas não existe. Sempre existe um rejeito da redução do lixo, embora esse rejeito, mas esse rejeito dá para fazer uma venda desse rejeito. Dá para fazer uma venda, mas se não vender, o que você vai fazer com aquilo? Você tem que estocar. Estocar quer dizer, você tem que enterrar, tem que dar destinação para ele. Então, por isso que eu acredito muito na teoria de compartilhado ou misto, na verdade. Ele tem uma parte de redução e tem uma parte do aterro. Quer dizer, a gente não vai fugir de licenciar um aterro. A gente pode licenciar um aterro com menor impacto. Por exemplo, onde só vão inertes para ele. Inerte quer dizer aquele que já foi feito um tratamento, então ele já não gera mais churume e tal, mas não deixa de ser uma área de aterro, nem que seja de aterro de inerte. E aí uma terceira opção que também existe é o quê? Economicamente não é viável e a gente vai tentar estudar uma possibilidade de usar os aterros, como as outras cidades fazem, usar um aterro fora, um aterro particular, que nem tem em São José dos Campos hoje, é fora de São José, para descartar o nosso lixo em aterros particulares, que cobram também por isso. Aí é uma questão de decisão estratégica e financeira. O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o nosso programa no canal do YouTube. Obrigada pela companhia. Até a próxima.